Pessoal, tudo bem? Só volto aqui para mostrar para vocês o cálculo que a gente fez do sistema de amortização SAC, né? Que é o sistema de amortização constante, né? Em que eu tinha mostrado para vocês a imagem da planilha, mas eu vou mostrar para vocês agora como é que eu fiz aqui, tá? Então, lembrando o seguinte, como é que funciona o SAC? O SAC é um sistema de amortização em que eu vou pegar o valor devido e dividir essa amortização em uma quantia constante, igual para todas as parcelas. Então, eu estou usando aqui aquele exemplo que eu tinha passado, em que a dívida é de 30 mil. Imagina que eu tenho um dinheiro que está sendo financiado aqui de 30 mil reais e eu vou pagar em 30 parcelas. Tá? Então, 30 mil dividido por 30 vai dar R$ 1.000. Então, essa amortização, que é o que de fato diminui a dívida, vai ser de R$ 1.000 em todas as parcelas. Então, lembrando que o saque é aquele sistema em que as parcelas vão diminuindo, eu sempre vou pagar a amortização mais os juros, e no final, as últimas parcelas são praticamente só amortização, tá? E no começo, uma boa parte é, do valor da parcela vai ser a, os juros, né? Bom, então, olha só, eu estou usando aqui um software de planilha, tá? Vocês podem usar o Excel. Eu estou usando aqui o LibreOffice, né? Que é gratuito, então vocês podem usar. E ele é bem parecido com o Excel, inclusive nas fórmulas, né? Então, se vocês nunca usaram um software de planilha, ele tem essa cara aqui, esse aspecto, né? Cada célula, né, é o encontro de uma linha com uma coluna. Aqui é como se fosse uma tabela de valores, né? Eu tenho linhas e tenho colunas. Se vocês lembrarem de matéria do ensino médio, isso daqui é como se fosse uma matriz, né? Uma tabela de números, tá? E ele serve muito para fazer essas é, é, tipo de contas em que eu tenho um padrão, né? Então, por exemplo, aqui a gente está fazendo contas que eu quero calcular 30 valores de parcela. Como todos esses valores têm a mesma origem, né? Eles estão relacionados e um depende do outro, esse tipo de software funciona muito bem, tá? Então, em cada uma dessas células, elas são indicadas, elas são localizadas pela linha que ela tá. Então, essa daqui que eu estou clicando, que está ativa, ela está na 10ª linha e na coluna G. Então ela vai ser reconhecida como a célula G10. A do lado aqui vai mudar a coluna, vai ser H10. E se eu mudo de linha aqui para baixo, G11 ou H11, certo? Então, toda vez que eu clico, ele mostra para a gente qual que é a linha e qual que é a coluna que eu estou. Então, a célula pode ser um lugar em que eu só coloco um valor qualquer, vou colocar 5. Só escrevi 5 e dou Enter. Pronto, tá ali 5. Se eu quiser usar esse número, enfim, para alguma coisa, ele tá ali. Mas eu posso fazer contas também, tá? Então, se eu vou deixar aquele número 5 ali, por algum motivo que seja, a próxima coluna, se eu quiser somar esse valor, ou melhor, se eu quiser utilizar esse valor, eu posso utilizar, tá? E aí, lembrando que ele está guardado na célula G11 aqui, né? Então, se eu quiser usar aqui na de baixo esse valor que está em cima, eu vou apertar a tecla igual, certo? E aí eu clico aqui na de cima. Pronto, tá vendo que ele está escrito aqui G11. Então ele vai usar esse valor da célula de cima. Então eu vou fazer aqui, ó, o 5 mais 7, ou seja, a célula de cima mais 7, deu 12, certo? Beleza, qual que é a vantagem de fazer isso e não ter escrito aqui de fato 5 mais 7? Eu poderia escrever aqui, ó, 5 mais 7 simplesmente, ia dar a mesma coisa, tá? Qual que é a diferença entre escrever 5 mais 7 e 5 mais a célula de cima? Ou então a célula de cima mais 7? É que se eu alterar esse valor aqui, eu vou alterar na célula de baixo. Então, se eu mudar aqui para 6, automaticamente ele mudou a célula de baixo, já que eu tinha feito só a soma dos números, não. Então eu consigo fazer atualizações de valores através desse recurso, tá? Então olha só, quando eu falei aqui, ó, no nosso exemplo, isso aqui é um exemplo, gente, é um exemplo numérico. Se eu pego 30 mil reais financiado e esse o número de parcelas é igual a 30, a amortização vai ser igual para todas as parcelas, ou seja, 30 mil dividido por 30. Então o que que eu escrevi nessa célula aqui, ó? O 30 mil que está em C1, certo? Dividido por 30 que está em
C3. Se eu eventualmente mudar esse valor de 30 mil aqui para, sei lá, 40 mil, pronto. Eu mudei automaticamente a amortização, mudei todos os valores de parcelas que estão aqui, certo? Então deixa eu voltar aqui para os 30 mil, que é o exemplo. Beleza? Bom, a taxa de juros aqui que está sendo cobrada vai ser de 2%. Eu vou colocar aqui 2% ao mês, né? Muitas vezes, quando vocês veem os valores de juros, se vocês procurarem no site da Caixa, por exemplo, esse valor vai ser um valor dado ao ano, tá? Aqui eu estou fazendo um valor mensal para representar o valor da parcela, certo? Beleza. Então, como é que é feito a conta aqui para eu saber qual que vai ser o valor de cada parcela a partir do momento que eu sei qual que é a dívida, o número de parcelas e a taxa cobrada mensalmente? Olha só, eu começo com o saldo devedor. Esse saldo aqui, essa coluna aqui, é uma coluna do saldo devedor, tá? Então eu começo devendo 30 mil reais, certo? Beleza. Por isso que eu coloquei aqui até linha zero, né? Porque eu ainda não paguei nenhuma parcela. Isso aqui então é um instante zero. Eu estou devendo 30 mil. Quando eu pagar a primeira parcela, depois que eu pagar a primeira parcela, eu vou pagar R$ 1.000 de amortização, porque em todos os valores aqui eu estou pagando R$ 1.000. E vejam bem que a amortização aqui está puxando da onde eu fiz a conta, que é na célula E2. Então aqui todas estão marcadas como célula E2. Aí vocês vão falar aqui, ó, professor, está aparecendo aqui em cima, né? Que é onde tem a fórmula, né? Do que está acontecendo, porque aqui para vocês aparece um valor, mas é uma conta, né? Ela está puxando de algum valor. Eu estou puxando da célula E2. Por que está escrito esse asterisco aqui, né? Esse asterisco, não, desculpa. Esse cifrão aqui na frente do E e do 2. Não poderia só ser E2? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Se eu colocar aqui igual, ó, deletei aqui a célula, né? Se eu colocar aqui igual a E2, não vai dar os mesmos R$ 1.000? Sim, dá os mesmos R$ 1.000. Por que que eu fiz isso? Porque esses softwares de planilha, a gente consegue puxar as fórmulas de cima. Então, ó, eu coloquei aqui E2, na hora que eu puxar, vocês viram que eu puxei, ela vai atualizando, ela vai copiando para as de baixo e vai atualizando. Por que que deu diferente, ó? Porque aqui embaixo ela está puxando para E3, E4, E5, E6, ele vai atualizando, tá? Então existe uma lógica quando você puxa, em que ele vai atualizar a linha ou coluna, e às vezes não é o que você quer. Então, nesse caso, como a nossa amortização aqui é constante, né? O saque, a ideia é justamente da amortização ser constante, eu quero que esse valor E2 aqui, né, que está guardado aqui na célula E2, seja fixo em todos. Então, a maneira que eu tenho de fixar e na hora de puxar ele preencher sempre o mesmo valor é colocando um cifrão. O que eu tenho aqui é de colocar um cifrão na frente do, do E e do 2, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, um cifrão na frente do e o cifrão na frente do 2, não mudou nada, ele continua puxando a célula E2. Só que na hora que eu puxar aqui, ó, tá vendo que tem uma bolinha aqui do lado? Na hora que eu clicar aqui e puxar, como eu coloquei o cifrão, ele vem fixo. Então vai ficar sempre em todas as células, ele está puxando a célula E2, certo? Bom, como é que é calculado os juros? Os juros sempre são calculados em cima do saldo devedor. Então, se eu estou calculando 2%, né, ao mês, é 2% em cima do que eu devo. Quando eu vou pagar a primeira parcela, eu estou devendo o valor inteiro ainda. Então, é 2% em cima de 30 mil. Então, como é que está essa conta sendo feita aqui? Ó? É a célula E6, que é o 30 mil, vezes o 2%, que é a célula C2. Então, aqui está C2 vezes a E6, ou seja, o 30 mil que está aqui, né? Eu podia ter puxado aqui de cima, se eu quisesse, mas eu preferi colocar aqui de novo, vocês vão entender por quê. Então, é 30 mil vezes 2%. E lembre-se, gente, o seguinte: porcentagem é sempre uma multiplicação. Quando a gente faz a regrinha de 3 para calcular a porcentagem, é uma multiplicação.
Então, se eu quero saber quanto é 2% de 30.000, é só multiplicar 2% vezes 30.000. Se vocês fizessem na mão essa conta, aqui ó, seria 2%. Em termos de conta, lembre-se que 2% é uma fração, é 2 dividido por 100. Toda vez que vocês ouvem uma porcentagem, lembre-se que porcentagem é uma fração. Então, 2% é 2 dividido por 100 vezes os 30.000. Pronto, vai dar R$ 600, que é o valor que está ali, tá? Aqui a gente fez um pouquinho mais fácil, porque eu já falei que essa célula é porcentagem. Então, quando eu clico aqui na célula, se eu clico com o botão direito e vou em formatar a célula, eu posso colocar que ela é porcentagem. Então, na hora que eu indiquei que ela é porcentagem, esse valor que está aqui, 2, ela já entende que é 2%, ou seja, 2 dividido por 100. Se eu colocar aqui qualquer valor, ó, só cliquei em cima da célula, vou colocar 5. Pronto, ela já entende que é 5%. Tá? Então, eu vou voltar para cá dizendo que é 2%. E lembrando que esse 2% é um exemplo, gente, né? Poderia ser qualquer outro valor aí. Então, é só multiplicar essas duas células. Estou multiplicando essa célula vezes essa célula. 2% de 30.000 dá 600. Então, na primeira parcela, eu vou pagar R$ 1.000 de amortização e R$ 600 de juro. Ou seja, a parcela é a soma dos dois. Então, tá aqui, ó, parcela. Quem que é a parcela? É a soma da amortização mais os juros. Então, tá aqui, ó, B7 mais C7, que são as duas células do lado, é igual ao valor da parcela. Beleza? Então, a primeira parcela que eu vou pagar aqui no sistema saque é de R$ 1.600, tá? Quanto que eu passo depois que eu paguei a primeira parcela? Quanto que eu passo a ter de saldo devedor? R$ 29.000. Por que 29.000? Porque a amortização foi só 1.000. O resto ali da parcela, os outros 600, foi de juros, tá? Então eu passei a dever agora R$ 29.000. Ou seja, depois da primeira parcela, se eu quiser quitar minha dívida, eu tenho que quitar R$ 29.000, tá? Eu vou ter é, perdido, entre aspas, R$ 600 por causa dos juros, tá? Bom, então a próxima parcela vai ser quanto? A amortização que é 1.000 mais o valor dos juros. Quanto que é o valor dos juros? 2% do saldo devedor, que são os 29.000. Então, 2% de 29.000 é só multiplicar os dois. Então, aqui tá, como é que tá aqui? Como é que eu coloquei aqui, ó? Eu coloquei o E7, que é essa célula, certo? Vezes os 2% que estão escritos aqui, né? Então é a célula C2, eu sempre estou usando C2, por isso que eu deixei aqui o, o, a porcentagem, certo? Vezes o saldo devedor. Por isso que eu coloquei 30.000 aqui. Opa, puxei para o lado sem querer. Por isso que eu coloquei 30.000 aqui, porque todas essas células estão puxando a de baixo, tá? Então, quando eu escrevi a fórmula, na hora que eu puxei aqui para baixo, ela sempre foi puxando essa de baixo, essa de baixo, essa de baixo, sempre vezes o 2% e o 2% está fixo, certo? Beleza? Então, 580, o que que é? 2% de 29.000. Paguei a segunda parcela, fiquei com saldo devedor de 28.000. Então, a próxima parcela é 2% de 28.000 e assim por diante. Sempre mais R$ 1.000. Então, a minha parcela sempre vai diminuindo, tá? Só que a amortização é constante, então quem vai diminuindo são os juros. Então, a maior parte dos juros, lembre-se, a maior parte dos juros paga no começo, tá? Então, pensa bem, vamos fazer uma conta aqui, ó. Se eu juntar aqui, ó, tudo que eu vou pagar, ó, só de eu selecionar todos esses valores de parcela, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, tá dando R$ 39.300. Então, minha dívida que era de 30.000, virou um pagamento de R$ 39.300, certo? Lembrando que em 30 meses são 2 anos e meio, né? Então, nesse caso aí de pagamento de 2% de juros, 30.000 viram R$ 39.300, ou seja, R$ 9.300 de pagamento de juros, né? E quanto aqui, ó, vamos imaginar que você quis pagar na metade, em 15 parcelas, tá? Então, eu tô começando aqui das 7.
7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? É só fazer 7 mais 15 aqui, vai dar 22, 21. Essas daqui são as 15 primeiras parcelas. Nas 15 primeiras parcelas, eu paguei R$ 21.900, tá? E nas 15 primeiras parcelas, você pagou 15 mil de amortização, né? Porque a amortização é constante de R$ 1.000, tá? Então, você pagou 6.900 já no começo, certo? Dos 9 mil, 6 mil já foram pagos na primeira metade. E na segunda metade vai ser pago em torno de 3 mil, tá? Então aqui tá 21.900. Se eu pegar o resto, vai ser 17.400. Então, o saque é um sistema que dificilmente vale a pena você quitar a sua dívida se você demorar muito para fazer. Ela, para você quitar a dívida, ela tem que ser feita no começo. Depois de um tempo já para de valer a pena, porque no começo você paga a maior parte dos juros, certo? Então, é assim que a gente faz essas contas, gente, usando um sistema de planilhas aqui, né? Eu vou deixar essa planilha disponível para vocês poderem ver como é que eu fiz. É isso? Obrigado. Tchau, tchau.